Crise de liderança, DR familiar, mortes inesperadas e até um exorcismo. A segunda temporada de Chuck vai chegando em sua reta final e agora qualquer coisa pode acontecer. Bora conversar sobre os episódios 6 e 7? Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se assim como eu, você também é fã da franquia Brinquedo Assassino, já aproveita para se inscrever porque sempre rola conteúdo sobre a franquia por aqui, inclusive tem uma playlist especial com todos os conteúdos que eu já produzi sobre os filmes, análise dos episódios da primeira temporada, da segunda temporada agora também, tem bastante coisa para maratonar. Vamos começar então falando sobre o episódio 6 da segunda temporada de Chuck, que trouxe aí uma crise de liderança entre os diversos Chucks que foram apresentados. O Chuck Coronel, que é aquele Chuck careca do primeiro episódio e que manteve o Andy prisioneiro depois por um bom tempo. O Chuck musculoso, que conseguiu aí enganar a irmã Ruth, que acha que ele é um milagre divino. E o Chuck bonzinho, que ainda existe aquela dúvida se ele realmente é bonzinho ou não, porque ele tem aí alguns atos meio duvidosos. Todos esses Chucks aí meio que entram num conflito, que é meio que liderado pela doutora Mixter, que acabou se revelando a grande vilã dessa temporada. Ainda nesse episódio, Devon e Lexi conseguem resgatar Andy da cabana e o levam para a escola, que está em lockdown, justamente porque eles quebraram as regras e passaram um tempo fora. E algumas coisas que estavam sendo meio que plantadas e preparadas que eu achei que ia ficar pro último episódio, acabaram se resolvendo no sexto mesmo, como o embate do coronel com o Chuck musculoso, que acaba morrendo depois de comer uma hóstia envenenada. E até o coronel acaba morrendo, não mostrando exatamente a que veio. Eu achei que ele fosse ficar mais tempo, nessa temporada, que ele fosse ser aí um vilão importante, mas a vingança do Andy acaba acontecendo aqui. Acho que o lado bom foi esse. Quem matou esse Chuck foi justamente o personagem que foi torturado por ele durante toda a temporada. Outra resposta que também chega nesse episódio é sobre o comportamento do Chuck bonzinho e até que ponto os adolescentes podiam confiar nele. E olha, não sei você, mas eu não tava esperando que ele ia ser o responsável pela morte de uma das personagens mais carismáticas dessa temporada, que era a Nadine, que eu realmente esperava que ela fosse ser uma adição aí no elenco principal, fosse ficar fixa e até talvez voltar para uma terceira temporada. Então essa morte acabou me pegando de surpresa, não sei ainda o que eu sinto em relação a isso, porque era uma das minhas personagens preferidas desses últimos episódios. O que você achou da morte dela? Não foi exatamente a primeira vez que o Don Mancini fez algo parecido, né? Na primeira temporada, também no sexto episódio, foi quando ele matou a mãe do Júnior, uma personagem que a gente estava se apegando bastante à medida que íamos conhecendo mais dela. E além das diversas mortes, a gente ainda pôde ver a Glenda conversando um pouco com seu pai, uma DR que vai ser um pouco mais trabalhada ainda no episódio 7. E falando no sétimo episódio, já vou adiantar aqui que esse episódio se tornou para mim um dos melhores da série. Entregou de tudo, teve humor, teve sangue e teve diversos momentos bem emocionantes. Tiffany segue em sua rota de fuga enquanto a foto de Jennifer Tilly estampa todos os noticiários da TV como uma assassina procurada. E eu gosto bastante dessa parte da história que foi introduzida lá em City of Chuck, o filme de 2004, que trazer a Jennifer Tilly para dentro da franquia, uma persona que brinca com ela mesma, de forma bem exagerada e caricata, que só mostra como esse projeto é especial para Jennifer Tilly. E bom, esse episódio atinge um ápice nessa história com a morte da própria. Talvez até mais inesperada que a morte da Nadine tenha sido a morte da Jennifer Tilly na boneca, ao ser atropelada tentando fugir do carro da Tiffany. Tantos anos aprisionada, mas também tinha um destino bem incerto, ainda mais agora que seu corpo humano é conhecido como uma serial killer. Esse episódio também marca um reencontro que era muito esperado, que é da Kyle com o Andy, e também do Andy com a Nika, porque o Andy ainda não tinha conversado com ela sem que ela estivesse possuída pelo Charles Lee Ray. E os diversos núcleos da franquia se juntam aqui para uma missão completamente surtada: exorcizar o Chuck bonzinho para depois passar a alma do Charles, que tá no corpo da Nika, para esse boneco. E aí é um deleite pros fãs de horror, com diversas referências ao Exorcista, com direito a vômito no Padre, O Silêncio dos Inocentes,
2, com o Chuck todo amarrado e a máscara, e até uma referência a Annabelle, quando o Andy prende o Chuck num armário lá na biblioteca, e ele fica muito parecido em como a Annabelle fica lá no Museu dos Warren. E eu adorei toda essa parte do exorcismo, porque além de render cenas bem divertidas, pudemos ver os personagens sendo confrontados por tudo que o Chuck causou na vida deles, e ao mesmo tempo lidando com uma das temáticas mais fortes da temporada, com todos eles lidando com seus pecados e seus próprios medos e monstros durante diversas confissões. Até o Padre Bryce aqui ganha uma camada totalmente inesperada ao se confessar com a irmã Catherine. Os dois tiveram uma química maravilhosa ao trabalharem juntos nesse episódio, mas uma pena que não dura muito essa química, né? Porque o Padre Bryce acaba morrendo depois do exorcismo. Devon Sawa conseguiu a proeza de morrer de 3 formas diferentes na série, e eu achava que o Padre Bryce ia acabar se tornando o grande vilão dessa temporada, mas no final das contas, o desenvolvimento desse personagem foi para um caminho completamente diferente, e isso foi uma coisa boa, porque pelo menos pra mim foi inesperado. Pode trazer o Devon Sawa de volta na 3ª temporada que ninguém vai reclamar. E caminhando pro desfecho do episódio, a sensação é de que eu tava assistindo praticamente o final da série, de tanto que as histórias estavam se concluindo. Glenda mata a irmã Ruth e a Nika se livra da alma do Chuck. E eu vou abrir o jogo aqui porque eu fiquei emocionado real com o desfecho do Andy e da Kyle nesse episódio. Quando eles começam a conversar em como que vai ser a vida daqueles adolescentes agora que eles se livraram do Chuck. A Kyle até brinca que eles vão ter muito problema para resolver porque a adolescência é um período difícil, e fica aquela sensação de que eles perderam muita coisa, né? Porque eles passaram a vida deles inteira com esse pesadelo. Até quando o Andy vai se confessar, ele fala isso pro Padre Bryce, que eu acho que foi um momento bem legal pro personagem, onde ele diz que ele não sabe o que vai ser dele quando ele conseguir resolver esse lado da vida dele, porque por um bom período de tempo, a vida dele se resumia em tentar combater esse pesadelo. O que ia ser agora que esse pesadelo ia ter um fim? E quando eles estão andando no corredor ali da escola, e na montagem, entre a cena de Brinquedo Assassino 2, quando eles estão saindo da fábrica, me quebrou inteiro, parecia que tinha um monte de gente cortando cebola do meu lado. E no geral, mesmo que o Andy e a Kyle não sejam aí os grandes protagonistas da série, eu gostei bastante de como o Don Mancini trabalhou esses personagens e a importância que ele deu pra eles também. Esse desfecho deles, assim, foi muito bonito. Não sei se eles vão aparecer no 8º episódio, mas se o desfecho deles pra essa temporada foi essa cena aqui, foi perfeito. Vale destacar também o momento que o episódio dedica para celebrar a amizade da Lexi e da Nadine, e em como a Nadine foi extremamente importante para Lexi nessa temporada. A Lexi talvez não teria sobrevivido se não fosse as conversas que ela teve com a amiga, e toda a força que essa amizade trouxe para ela. Achei bem bonito, além de ser um desfecho para honrar a personagem que para mim teve um desfecho bem precoce na série. Mas bom, como esse é o penúltimo episódio, alguns ganchos ainda ficaram no ar. A Doutora Mixer consegue fugir, e eu acho que ela provavelmente vai aparecer no último episódio, porque a última cena foi com ela dando uma risada lá bem diabólica. E também teve a chegada de Glenn e Tiffany na escola, onde a gente teve o reencontro da Tiffany com a Nika, que acaba ocasionando num tiro que era para ser na Tiffany, mas Glenn acaba entrando na frente e termina machucado. Existe esse conflito de Glenn e Glenda em relação à mãe, mas Glenn mostra ali que existe um laço muito forte e que foi instintivo protegê-la, e eu achando que os momentos emocionantes tinham acabado. Fica essa tensão nos minutos finais depois de Glenn levar um tiro, e fica um gancho aí que eu acho que é algo que provavelmente vai acontecer, não sei, é só uma teoria, é de que talvez acabem transferindo a alma de Glenn de volta para o boneco que estava lá no carro. Talvez seja a forma aí que o Don Mancini vai utilizar para trazer o boneco icônico de A Semente de Chuck de volta à vida. E pelo teaser que já foi divulgado, o episódio final da 2ª temporada vai ter toda uma ambientação de Natal. E tirando essa minha teoria da volta do boneco de Glenn, eu não faço ideia do que pode acontecer nesse último capítulo. Que eu realmente espero que não seja o último, né? Porque eu tô torcendo por uma 3ª temporada. Me conta aqui nos comentários quais são as suas teorias pro final da 2ª temporada e confere se você tá inscrito para receber os próximos conteúdos. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.